Martins. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que está aí sintonizado na Rádio Impacto, vocês que estão comigo no Facebook. Eu desejo a todos um dia de paz, um dia de oração, um dia na presença do Senhor. Bom dia, Ivan Martins, sempre conosco, obrigado pela sua audiência, querido. Sexta-feira, sexta-feira, exatamente, dia 30 de novembro, último dia de novembro, né? Amanhã é sábado, dia 1º de dezembro, vamos entrar no último mês do ano. Um mês, assim, de muita agitação, que a gente tem que vigiar, porque senão você é pego, né? Num turbilhão de atividades, de providências, de festas, de visitas em sua casa que você não tem nem tempo de orar. E aí que mora o perigo, né? Quando a gente não encontra tempo para o nosso devocional, para aquele estar na presença do Senhor, as coisas começam a degringolar. Então, se você quer ter um final de ano pacífico, né, com todas as coisas correndo bem, não abandone a sua vida de oração. Bom dia, Alcebiades. Vamos nos preparar para este final de ano, nos preparando espiritualmente. Eu costumava sempre passar o ano, normalmente, de um ano para o outro, você ia me encontrar ali, sozinha na presença do Senhor. Mas nós temos aí fases e fases da nossa vida, né? Algumas vezes nós preferimos estar com a família, ou com os filhos, ou com os amigos. Vai muito daquilo que Deus prepara para cada um de nós. Mas exatamente para que Ele prepare algo bom, né? Vamos estar em oração. No final do ano, esse mês de novembro, na passagem de ano, os poderes das trevas, eles buscam refazer, né, aqueles pactos anuais. Nós vemos o culto a Iemanjá, que é uma pombagira, né, na passagem de ano. E nós precisamos estar na brecha, nós precisamos estar atentos. Quem falou para você que Jesus não pode aparecer, né, a qualquer momento e te pegar aí de calça curta, né? Desprevenido, desprevenida. Então, não deixe de vigiar, de estar em intercessão, quebrando esses pactos demoníacos que são feitos, consagrando os nossos filhos, as nossas famílias para a destruição, consagrando a nossa nação. Espíritos são invocados e nós precisamos estar em posição de guerra, ok? Não podemos abaixar as nossas armas neste final de ano. E olha bem que tem crente que vai atrás, né? Coloca lá a sua roupinha branca para dar sorte. E mais um monte de crendices. É incrível, né? Você vê
a ignorância, às vezes, do povo de Deus, ignorância que nos leva à destruição, ok? Então, fique atento, porque mesmo o Natal, dia 25 de dezembro, no dia 25 de dezembro, eu vou trazer para vocês aqui um estudo sobre o Natal, tá bom? Vou preparar, vou trazer. É liberado no Natal um espírito horrível de suicídio, um espírito que oprime, porque o conhecido Papai Noel, ou São Nicolau, como ele é conhecido, esse santo não existe, os católicos não têm esse santo. O São Nicolau, realmente, esse é completamente inventado, é uma figura inventada, que nada mais é do que a personificação de um deus pagão, de um bruxo. Papai Noel é um bruxo com seus anõezinhos, que são duendes, ok? Com as renas, que eu esqueci até o significado das renas, vou trazer também isso para vocês. Então, é uma festa que foi inventada para justamente, né, enfraquecer o verdadeiro sentido do Natal. Inclusive, né, o verdadeiro sentido do Natal é a adoração, né, exaltação da pessoa de Jesus Cristo encarnado, que também não aconteceu em dezembro, posso garantir para vocês. Então, nós precisamos cuidar com tudo isso. Bom dia, Eliana, ok? Todo dia ligado com a gente. Muito obrigada pela sua mensagem essa manhã, Eliana. Eu quero agradecer a cada um de vocês que carinhosamente tem se lembrado de mim nas suas orações, ok? Muito obrigada, que nós possamos, né, começar aí o novo ano de 2019 com saúde, e aqui ocupando este microfone, com vocês aí do outro lado, aguardando ansiosamente a vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador, porque é essa grande expectativa que nós temos. Não é uma expectativa de festas terrenas, aonde normalmente o que se faz é comer e beber até estufar e sair dali com a alma mais vazia do que entrou, sentindo uma solidão ainda maior do que antes, né? Porque você vê que os seus desejos mais profundos, as suas necessidades mais profundas não foram preenchidas, né? E aí você se apronta, você se enfeita, você faz boas comidas e com isso, né, você faz o culto ali à carne, ao corpo, mas se não houver a alegria do Espírito, se não houver comunhão no Espírito quando nos reunimos, Jesus não vai estar presente. E onde Jesus não está presente, onde ele não está sendo honrado, onde ele não está sendo entronizado, não tem verdadeira alegria, não tem vida, não é? De nada adianta. Eu terminei a leitura do livro de João e nós vamos comentar o livro de Atos. Comecei esta manhã, tá bom? E nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, todos os discípulos ali reunidos, Jesus, né, havia partido, havia subido aos céus e eles estavam com as portas fechadas, porque eles tinham medo, não é? Estavam ali amedrontados, sem a presença de Jesus. Eles estavam reunidos, não é? Mas, desta maneira terrível, eles estavam reunidos até o momento em que Jesus entra, não é? Mesmo com as portas fechadas, ele entrou e eles viram Jesus e não acreditavam. Eles ficaram tão alegres com a presença de Jesus, que eles não podiam nem acreditar, né? Jesus teve que falar: me dá aí um pedaço de pão, de peixe, algo para comer, para que vocês vejam que eu sou real, que eu estou aqui, né? E a partir do momento em que Jesus se faz presente, tudo muda na minha vida, na sua vida, tudo muda na nossa família, tudo muda na nossa existência. Jesus é tudo que nós temos. O Espírito do Senhor está conosco neste tempo, né? O Consolador, o Espírito do Deus vivo, o Espírito de Jesus está conosco. Isso é maravilhoso, não é? E é o que nos
E nós não podemos abrir mão, né, neste mês de dezembro, desta presença de Deus, desta comunhão com o Espírito do Senhor. Nós não podemos abrir mão disso, deixar de vigiar e sair, né, atrás do trio elétrico, né, seguir a multidão, ok? Não faça isso, porque você vai se arrepender. Não vai valer a pena. Amém? Que Deus possa estar abençoando o nosso mês de dezembro, né? É o 12º mês. Completam-se 12 meses, um ciclo, né? O que você tinha que fazer em 2018 e não fez, ficou para trás. Então, por isso, nós precisamos estar muito atentos ao ano que vai começar, não é? E fazer propósitos com Deus. Fazer promessas ao Senhor, promessas que possamos cumprir, não é? De que nós possamos ter um ano ainda mais na presença do Senhor, que nós possamos conhecer ainda mais esse Deus, esse nosso Pai, não é? Esse nosso noivo, porque nós vamos passar aí a eternidade, né, na presença do Senhor, e nós precisamos conhecê-lo bem. Amém? Precisamos conhecer o nosso noivo desde agora, desde agora. Bem, vamos lá no Provérbios. Acho que Provérbios, nem pensar, né? Acho que a gente não termina esse ano Provérbios, porque Provérbios, deixa eu ver aqui, ó. Nós temos, em Provérbios, são 31 capítulos em Provérbios. E nós ainda estamos no capítulo 14, ok? Então, vamos capítulo 14, verso 18 em diante. Vamos ver aqui o que temos para hoje. Bom dia, Tom. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Bom dia, Eduardo Alexandre. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Oba! Que maravilha! Os maus, eles se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres serão evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal? Mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. O que é que você tem planejado? Você tem planejado o bem? Você tem planejado fazer o bem? Então você vai encontrar amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Não adianta nada, ok? Falar muito e não fazer coisa nenhuma. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Como é importante o nosso testemunho, a nossa palavra, não é? Porque quando falamos com falsidade, nós prejudicamos, né, as pessoas. Agora, a testemunha que fala a verdade salva vidas. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida,
e afasta das armadilhas da morte. Amanhã eu vou ao monte, que o Senhor possa dar assim um sol pela manhã, ok? Vamos estar aí com os nossos irmãos, com o irmão Gilberto, família dele, e que o Senhor possa preparar para nós momentos maravilhosos de comunhão. O monte é um lugar maravilhoso para a gente buscar a face do Senhor. Bom, como nós estamos falando em terminar ano, começar ano, né? Eu gostaria de perguntar para você. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe o que Deus preparou para a sua vida? Você sabe o que o Senhor planejou que você fizesse para a expansão do reino de Deus? Se você não sabe, você tem pelo menos uma ideia disso, ou você tem buscado, você tem perguntado ao Senhor. Hoje eu quero ver se eu finalizo o nosso estudo da oração do Pai Nosso e nós vamos para o versículo: seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Você conhece a vontade do Senhor para a sua vida? Qual o seu chamado? Porque se você não busca qual é o teu propósito de vida diante do Senhor, a sua vida vai ser uma vida sem propósito. Você não tem por que acordar e levantar a cada manhã, se não for para cumprir os propósitos de Deus. Você tem que ter metas para Deus. Você tem que saber o que Deus espera de você, né? O seu pai, ele tem planos para você. Ele não chama ninguém à existência por acaso, né? Todas as coisas que o Senhor criou, Ele criou com um propósito. Nada na natureza é sem propósito. Do menor ao maior animal, planta, astro no céu, todas as coisas que o Senhor criou, Ele criou com propósito. Né? Se você vê lá em Gênesis, como Deus vai fazendo todas as coisas, né? Até que ele coloque o homem, ele coloca os astros no céu para iluminar o dia, fazer diferença entre dia e noite, e ele os coloca também como uma maneira de comunicação com o homem, né? São sinais. Deus vai usar os astros do céu como sinais dos tempos para nós. Então, se Deus criou até o menor vermezinho, né? O menor bactéria, porque até mesmo as bactérias, elas têm finalidades boas. Tem bactérias que são para o nosso bem, nosso corpo tem bactérias do bem, não é? Apenas entrou aí o maligno e andou deturpando muita coisa da criação de Deus. Assim como o ser humano, tem aqueles seres humanos que são instrumentos na mão de Satanás e são usados para o mal. Mas não foi essa a intenção inicial de Deus. E quando você nasce de novo, o Senhor, né, ele, mais uma vez, ele vai aí colocar no teu coração o propósito que ele tem com a tua vida. Se você é filho, né, de Deus, você tem um pai. Todo pai tem sonhos para os seus filhos. Todo pai, né, provê meios dos seus filhos. Bom, os bons pais, é claro, né? Não estou falando dos pais ruins, dos que não são pais, dos que abandonam seus filhos. Mas o pai maravilhoso, como Deus Pai é um pai maravilhoso, ele faz provisão para os seus filhos. Ele quer ver que os seus filhos produzam frutos em abundância, que sejam felizes, que cumpram os seus propósitos, não é? Que cumpram o propósito de vida, que sejam realizados. E nós temos da parte do nosso Pai Celestial um chamado, um propósito, não é? Algo que ele reservou para nós.
Nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Bom, então eu quero compartilhar com vocês. Bom dia, Meire. Vamos falar um pouquinho, né, sobre os dons. São muitos, né? Mas vamos falar sobre alguns desses dons que o Senhor dá a seus filhos, para que seus filhos usem esses dons para o seu crescimento próprio, né? Até a estatura de varão perfeito, tendo como modelo a Jesus Cristo, e também, não é, para a edificação do corpo de Cristo na terra. E para que você, então, cumpra o seu propósito. Ele vai te dar esses dons. Quer ver? Vamos dar uma olhada no texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, vai falar sobre os dons espirituais. Aqui nós vamos encontrar 9 dons espirituais, ok? Vamos dar uma olhada aqui de 4 a 11. Capítulo 12 de Coríntios. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, temos dons, e os dons vão te capacitar aos ministérios. Ministério significa, a palavra ministro significa servir. Ministrar é servir. Ministro é servo, ok? E você precisa dos dons para que você, então, preste aquele serviço bem prestado, ok? Os dons não são para sua exaltação, é para serviço. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, para que serve a manifestação do Espírito? Não é para você dar show, ok? Não é para você se orgulhar de ser tão espiritual. É dada a manifestação do Espírito visando o quê? Ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Então, vamos lá, a palavra de sabedoria. Ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Ao outro, né, o dom da fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar pelo Espírito, pelo único Espírito. Tudo é dado pelo Espírito e operado através do Espírito, ok? Dons de cura. A outros, poder para operar milagres. A operação de milagres é um dos sinais daqueles que têm o ministério de apóstolo. Há outro dom da profecia. Há outro dom de discernimento de espíritos. Há outro, variedade de línguas. Não confunda o dom de línguas com o dom de variedade de línguas. São diferentes, ok? Uma língua do Espírito, que é a língua de oração, todos temos direito a ela, basta você crer e receber. Mas este aqui é o dom de variedade de línguas, que é diferente. E ainda outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ok? Agora vamos ver em Romanos 12 também, ok? Romanos 12 é um capítulo tão tremendo da Bíblia, tão maravilhoso, que eu acho que eu vou ler ele inteiro para vocês essa manhã, ok? Porque é tão edificante que a palavra de Deus é toda ela muito, né, maravilhosa, mas tem alguns trechos que a gente ama mais, né? São mais tremendos. Vamos ver aqui, Romanos 12 vai falar também dos dons. Mas acho que eu tenho um tempinho para a gente ler aqui todo Romanos 12. Portanto, irmãos, olha, estou falando com vocês usando a palavra de Deus. Irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Precisa comentar que você se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santidade, santidade. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida? Tendo a sua mente, primeiramente, transformada, ok? Transforme-se pela renovação da sua mente. A sua mente tem que ser renovada. Você tem que estudar bastante a palavra de Deus. A sua mente vai sendo renovada, vai sendo aberta, ok? E para que você conheça, então, não é? E possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fora isso, se você tem uma mente que não está renovada pela palavra de Deus, você não vai conseguir experimentar qual a vontade de Deus para a sua vida, ok? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Tô meio rouca, né, gente? Tá meio difícil. Vamos lá. É sexta-feira, amanhã tem monte, essa voz pode consertar, que eu preciso dela muito, muito amanhã. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Ok? E a profecia não é só profecia como vocês entendem. O profeta entregou uma profecia. A pessoa que prega a palavra de Deus, ela é o profeta. O profeta, ele traz a palavra de Deus. Então, o pregador, ele é profeta, porque ele está liberando a palavra de Deus. Aquele que tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Aliás, esse dom é o dom de todos nós, todos devemos servir. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Esse dom de dar ânimo é o dom da exortação. Exortar uma pessoa não é rebaixá-la, mas é puxá-la para a posição que Deus tem para aquela pessoa. Exortá-la a ocupar, né, o propósito de Deus, a posição que Deus tem para a vida dela. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E aí ele vai focar especialmente no amor, porque o amor é a origem de todos os dons, não é? É o dom maior. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Oh, glória! Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude de uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados,
Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que coisa maravilhosa, né? Que a gente possa estar seguindo esses conselhos da palavra do Senhor. É um direcionamento para que você tenha uma vida abençoada e que você possa, né, quando Jesus aparecer para nos buscar, você possa estar subindo com Ele. Amém? Eu tenho uma sugestão para você. Leia o texto de 1 Coríntios 12, leia o texto de Romanos 12, em oração, e pergunte: Senhor, quais os dons, né, que o Senhor tem colocado em minha vida? Como eu posso te servir com estes dons? Qual é o meu chamado? Qual é o teu propósito, Senhor, na minha vida, para que eu possa fazer a tua vontade? Não é? Uma dica boa para você saber, né, como Deus quer te usar para a edificação do corpo de Cristo. E eu falo isso, gente, às vezes eu fui falar com uma pessoa, ela falou assim: mas ela só pensou dentro da igreja local, para ser diácono, para ser pastor, né? Ninguém pensa quando a gente fala, né, no dom, fala assim, para limpar a igreja, para servir, esse ninguém pensa, né? Enfim, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da edificação do corpo de Cristo. O contexto da igreja é um lugar que você vai ali para reunir com os irmãos, para adorar a Deus, para ter comunhão, mas o importante é como você vive a sua vida diária, o seu testemunho diante da sua família, diante das pessoas com as quais você convive, no seu trabalho, na sua escola. É o viver cristão que conta. Não é ali aquela máscara, muitas vezes, que as pessoas colocam, né, de espirituais, de bonzinhos, e vão ali para a igreja cultuar a Deus no final de semana. Segunda-feira tá lá o diácono, né, surrando a esposa, né? Tá lá o outro pastor prostituindo, tá lá o irmãozinho cobiçando o que não é dele. De que adianta isso, gente? Não é assim que a gente serve o Senhor, não. Você serve ao Senhor no dia a dia, todos os dias, com uma vida santificada, uma vida de verdade, uma vida verdadeira, que você está vivendo os ensinos da palavra de Deus. Esses que agem dessa maneira, eles enganam a si mesmos, né? E vai ser muito triste quando eles descobrirem que eles nem salvos são, né? Que eles dançaram, né? Sem música, já era, não é? Se você está ouvindo a minha voz, presta atenção, ok? Você, às vezes, está precisando de uma cura na sua alma, né? Você recebeu Jesus como seu Senhor, mas você não buscou a renovação da sua mente através da palavra de Deus. Você não está meditando na palavra de Deus, você não está desenvolvendo relacionamento através do Espírito Santo com Jesus Cristo, com o Pai. E então você não tem aí, né? Você não tem comunhão com o Senhor. Jesus vai falar: eu não te conheço. Você né, viveu de uma maneira completamente estranha aos meus mandamentos, porque Jesus fala: vocês dizem Senhor, Senhor, mas não faz o que eu vos mando. Então não sou seu Senhor. Se você não está me obedecendo, né? Então toma cuidado com tudo isso. Eu ministro cura nas pessoas, cura da alma, né? Deus me usa para curar a alma das pessoas, para ajudar, né? Ajudar ali, fazer mediação para que Jesus possa estar resgatando as memórias feridas, curando memórias de traumas e tudo isso, que faz às vezes com que você, né, se converta, venha para Jesus, mas você continua uma peste, uma praga, não mudou nada, um caráter horroroso. Tudo isso precisa ser trabalhado. Mas onde é que eu estava? Sim, eu estava no seu chamado. O seu chamado para a edificação do corpo de Cristo, você manifesta isso no seu dia a dia, na sua convivência com as pessoas, ok? E uma dica para você descobrir, né, qual o dom, o
que Deus quer que você faça é a seguinte, vamos dizer, você, antes de vir para Jesus, você era uma pessoa que se... esqueci a palavra. Que se prostituía. Ok? Era uma pessoa que se prostituía. Então, como que o Senhor pode te usar? Quando você vem para Ele e você se torna uma pessoa santa aos olhos do Senhor, Ele vai trabalhar na sua vida e Ele vai falar para você, agora vai e busca os que, como você, estão lá se prostituindo e precisam encontrar o caminho como você encontrou. Né? Você conhece este caminho da saída da prostituição para chegar à minha presença, para chegar à salvação, para chegar a uma vida de santificação. Você fez este caminho, você conhece este caminho, agora você pode ir lá e buscar aqueles que estão perdidos e ensinar para eles o caminho de volta para a casa do Pai, ok? Vamos dizer que você é uma pessoa que sofreu muito com rejeição na sua vida, não é? Você foi rejeitado de muitas maneiras, rejeitada. E o Senhor, quando você veio para Jesus, Ele foi trabalhando na sua vida, foi te curando, foi te capacitando a amar, a ser amado. Deus vai colocar esse dom do amor em sua vida e a capacidade de você se aproximar das pessoas. As pessoas vão ser atraídas para você por causa deste amor. E você já conhece este caminho de sair da rejeição e encontrar o lugar do amor. O amor de Deus na tua vida, a compaixão, não é? Então, como você conhece esse caminho que você fez, você vai buscar outros que também estão com as suas almas feridas pela rejeição. E você vai saber como trazê-los à presença do Senhor e como ministrar a eles a cura da mesma maneira que você recebeu a cura, não é, da rejeição na sua vida. Vamos dizer que você era uma pessoa, né, que se drogava e você foi resgatado das drogas e você aprendeu o caminho da libertação das drogas até Jesus Cristo. Então, como Deus vai te usar? Resgatando outros que estão nas drogas para Jesus. Vocês estão me entendendo? Então, naquela área que Deus trabalhou mais forte em sua vida, é nesta área que Ele vai te usar. Para agora você trazer outros que estão com o mesmo problema que você tinha. Compreende? A gente aprende caminhos para o Senhor. E depois a gente pode buscar outros para virem neste caminho. Jesus falou para os seus discípulos, né? Eu estou indo para o Pai, eu estou indo preparar morada para vocês. E eles falam, Senhor, mas onde que o Senhor está indo e tal? Né? Como que nós vamos saber? Ele falou, vocês sabem o caminho. Eles falaram, como é que nós vamos saber o caminho? Se a gente não sabe para onde o Senhor está indo, Jesus. Como saber o caminho se não sabemos para onde o Senhor está indo? Né? E ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? É através de Jesus que nós vamos ao Pai, porque Jesus, ele fez esse caminho primeiro por nós. Que caminho é este que ele fez? Ele tomou todo o pecado, toda a rejeição, tudo isso que eu falei, todos os problemas possíveis e impossíveis que uma pessoa possa ter. Ele tomou sobre ele toda esta carga, ok? E ele foi pelo caminho que todo pecador vai, ele mergulhou na morte por nós, mergulhou no inferno, e de lá ele foi arrancado e ele abriu um novo e vivo caminho, ligando-o direto ao Pai. Agora nós temos um ser humano que está nos céus. Jesus como homem, né, como ser humano, como criatura de Deus, um ser humano, ele rasgou este caminho através da própria carne dele sacrificada, através do próprio sangue dele derramado. Ele abriu, abriu novamente este caminho que nos leva de volta ao Pai, um caminho que estava fechado. Ele fez este caminho primeiro e deixou aberto, e agora todos que seguirem a Jesus Cristo, que receberem a ajuda dele, receberem a ele como Senhor, como Salvador, ele vai
resgatar. E ele vai falar, olha, eu passei por este caminho, tá vendo? Agora eu venho buscar você e você passa por esse caminho e você vai de volta para o Pai. Né? Ele falou para os discípulos, como vocês não sabem o caminho, eu sou o caminho, né? Através de mim vocês vão para o Pai. Então é dessa maneira, mesmo os moveres de intercessão, de você entrar em intercessão estratégica, as coisas mais profundas de Deus, é assim, alguém que já conhece aquele caminho de entrar nos celestiais, você vai com aquela pessoa e aquela pessoa vai ensinar você como entrar mais profundo na presença de Deus. Depois você vai saber fazer esse caminho sozinho e você vai então, né, aprender a buscar outras pessoas para fazer essa mesma caminhada, né, para penetrar em lugares celestiais cada dia mais profundos. Né, Martinha? Martinha esteve lá em casa, ela foi ministrar, adorei com ela. Depois, quando ela ia orar em casa, ela falou, uau, eu dobro os meus joelhos para orar e parece que eu estou de novo lá na sua casa contigo. Por quê? Ela recebeu a unção que está sobre a minha vida. Então, ela aprendeu através da unção, porque é a unção que quebra o jugo, é a unção que abre caminho para todas as coisas. Não é? Quando nós temos o dom, Deus nos unge para aquele serviço, para aquela tarefa, e aí, porque você está ungido para aquilo, né? O dom está operando na sua vida, e as pessoas, elas se aproximam de você, né? E é por causa daquela necessidade que elas têm, né? Deus traz para você aquelas pessoas que o Senhor já te capacitou a ajudar. Da mesma forma, no reino dos demônios, uma mulher, por exemplo, ou um homem que está cheio de pombagiras, de espíritos de sexo impuro, ele vai atrair outras pessoas que também estão possuídas por esses demônios de sexo impuro. Há uma atração mútua, ok? Felizmente, né? Para nós também, né? O diabo, ele é só um mentiroso, é só um imitador somente. Então, Deus, ele faz isso, né? Ele te unge e as pessoas... Ontem eu estava conversando com um casal, não é? Com um casal que precisa se tornar um casal, que precisa aprender a se tornar um. Homem e mulher são um quando se casam, né? E este casal, eu conversava com eles e falava, qual é o chamado que vocês pensam que Deus pode ter na vida de vocês, né? E nós concluímos que um dos chamados pode ser exatamente esse, né? Que eles se tornem verdadeiramente um casal, não é? Um só, e superem todas as crises e consigam atingir o potencial, o que Deus pensou para a vida de um casal, que eles possam alcançar isso e a partir daí eles vão ser capazes de trazer outros casais, não é? Para Jesus. Assim que funciona. Daí vão ter um ministério de casais e sem querer sempre ali, né? Os casais vão estar se aproximando vendo o exemplo deles, vendo a unção que está sobre eles para, né? Aprender também a ser um casal como eles são. O Ministério de Resgate de Casais. Bom dia, Washington. Joshua, Kushi, good morning for you. We need to talk more, okay? I miss you. Bom dia, Washington. Paz do Senhor. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חטאת וחרב גילה ורינה דיצה וחדווה אור יישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חטאת. Bom, eu tenho que vigiar aqui no tempo, porque eu quero terminar o estudo do Pai Nosso com vocês, gente. Hoje de manhã eu ouvi o noticiário que Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, não é? Ele vem na posse do nosso presidente Bolsonaro,
Que maravilha, né? A gente poder reatar os nossos laços com Israel. Que Deus possa estar abençoando o presidente Bolsonaro, que Deus continue dando sabedoria a ele para escolher os seus ministros, para escolher a cúpula que vai governar com ele. E, né, Deus tem dado sabedoria a ele, que Deus possa continuar dando esta sabedoria, que as pessoas certas possam ocupar os cargos certos. Nós oramos também por cada juiz do Supremo Tribunal Federal. Eles estão votando, né? Estão em plena votação aí esses dias de um indulto de Natal que o atual presidente Temer liberou e que colocaria todos os corruptos a salvo, acabaria com o projeto da Lava Jato, ia liberar todo mundo que eles prenderam e inocentar todos eles. Então, nós precisamos orar. Por isso, Senhor, nós te pedimos, envia os teus anjos todos lá para o Supremo Tribunal Federal, colocamos a vida de cada ministro em sujeição, Pai, ao teu Espírito. Todos os dominadores das trevas que estão tentando essas estratégias para derrubar o nosso Brasil, para frustrar os teus planos, que esses dominadores das trevas sejam barrados nas mentes dos governantes, porque nós estamos como corpo de Cristo, como povo de Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, liberando anjos para estar em todos os postos-chave de decisão, tanto do legislativo como do executivo e do judiciário. Nós tomamos a nação brasileira, Pai, em nossas mãos. Pedimos que o Senhor libere o teu Espírito e sujeitamos as mentes dos governantes à influência do teu Santo Espírito. Que eles venham a tomar decisões, Pai, que são segundo o teu querer e a tua vontade, para os teus propósitos, e que toda a estratégia do maligno caia por terra agora, em nome de Cristo Jesus. Amém? A perseguição na Índia está aumentando muito, os estudantes estão sendo forçados a declarar que não são cristãos, a negar a sua fé, estão sendo ameaçados, né? Se eles não fizerem isso, eles são chamados para interrogatórios, são pressionados, eles são levados, né, para receber todo aquele ensino do socialismo, do comunismo novamente, para que eles não tenham nada de Jesus em suas mentes. É algo terrível, né? A perseguição na China, e ela está crescendo novamente. Que Deus possa intervir, que o Senhor, né, possa dar livramento ao povo dele na China. Não se esqueçam de orar também, né, além da China, pelo Iêmen, não é isso? Temos ali Iêmen, Angola. Gente, minhas músicas aqui sumiram. Deixa eu ver como está. Iêmen, Angola, Moçambique. Nós temos falado de todas as nações essa semana, todas essas, ok? Vietnã, Venezuela, Cuba. Temos que orar. Crimeia está novamente ali em guerra com a Rússia. Gente, vamos orar pelas nações. Senhor, abençoa cada missionário que está, Senhor, entregando a sua vida pela pregação do Evangelho em todas as nações da terra, que eles sejam fortalecidos, Pai, em nome de Jesus. Também oramos pelo projeto Asra, nosso projeto ali na Índia, Senhor, pela irmã Maria, missionária ali na Índia, por tudo aquilo que está sendo planejado para fazer neste fim de ano, nesta época de Natal, que muitas almas ali na Índia possam vir para Jesus, que o Senhor possa bloquear a perseguição aos cristãos nesse fim de ano, para que eles possam dar o seu testemunho, Jesus. Abençoa cada uma das nossas crianças, abençoa cada mantenedor do projeto Asra, cada um que adotou uma criança, Senhor. Toca nos corações das pessoas para que elas possam contribuir, para que elas possam ser fiéis, que outros possam nos ajudar a tocar este projeto para frente, de chegar com o Evangelho ali aonde o teu nome ainda não foi anunciado, Jesus. Nós te agradecemos por essas vidas que têm contribuído e pedimos que o Senhor toque ainda mais pessoas. Juliana, obrigada, Juliana Nascimento Coelho, está aí conosco no Facebook. Bom dia para você, querida Juliana, muito comprometida com o projeto das crianças. Deus possa te prosperar grandemente.
não é? Ela, da Padaria Coelho, e ela patrocina o nosso programa. Você pode encomendar coffee break para esse fim de ano, as suas festinhas de fim de ano, né? Entre em contato com a Juliana da Padaria Coelho. Ela né, é maravilhoso ali, ela faz coisas muito deliciosas para você usar nas suas festinhas de fim de ano, num preço muito legal, muito bacana. Entre em contato, a propaganda da Juliana está sempre no ar, não é? Sempre como nossa patrocinadora, ok? Bom, deixe-me passar. Vamos tentar terminar o estudo do Pai Nosso, né? Vamos fazer essa tentativa, mas o tempo está correndo. Bem, vamos lá. Nós estamos agora na parte da oração que diz: seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Qual é a vontade de Deus para que nós possamos pedir por ela? Seja feita a tua vontade. Qual é essa vontade? Né? Nós conhecemos essa vontade pela qual nós estamos pedindo, clamando. Em Gênesis 17:1, o Senhor disse a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Como você conhece a vontade do Senhor? Se você estudar a palavra de Deus, né, debaixo da luz da revelação do Espírito Santo, se você aprender a ter comunhão com o Espírito de Deus, ele vai também te orientar e você vai poder, né, seguir a vontade do Senhor e ser íntegro, ser inteiro. A vontade de Deus, ela pode ser encontrada na Bíblia, do começo ao fim. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ele expressa essa vontade de muitas maneiras. Que Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se você sabe que isso é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, primeira coisa, você precisa começar a orar pela expansão do evangelho na terra, pelos missionários que estão pregando a palavra, para que o evangelho chegue nas regiões mais distantes da terra, para que Deus abra a mente e coração dessas pessoas, para que Deus levante como você outros intercessores, que você seja um intercessor fiel, clamando para que todos os homens sejam salvos, para que as nações da terra sejam abençoadas e que todos eles cheguem ao conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. Só aí você já conhece uma importante vontade de Deus. Para que você diga, seja feita a tua vontade, você tem que ser um colaborador de Deus para que isso aconteça, intercedendo para que a vontade dele seja feita e que você ande segundo a vontade dele, colaborando, orando, para que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Tudo que for contrário a isso é motivo de sua oração. Tudo que impede a propagação do evangelho, todos os demônios que tentam barrar a salvação das pessoas, tudo isso é objeto da sua intercessão, da sua guerra, da sua vida de oração, ok? Bom, é bom e agradável a Deus também que levantemos mãos santas e oremos em todo lugar. 1 Timóteo 2, 4, 8. Você está levantando mãos santas? As suas mãos estão santas? Estão? Você está sendo íntegro? Então, você precisa ter mãos santas para você levantar essas mãos santas e orar em todo lugar. Em todo lugar. Vamos lá, outra vontade de Deus. Você vai orar, seja feita a tua vontade. Então, vamos lá, você não pode ser hipócrita, você nem sabe qual a vontade dele. Ah, faz aí, Senhor, sua vontade, e você não está nem aí, você não vai colaborar, você não vai andar segundo essa vontade, você não vai obedecer Gênesis 17, que Deus fala, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Outra vontade de Deus, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 1 Tessalonicenses 4, 3. Santifique-se por uma vida de oração intensa, leitura da palavra, renúncia a todo tipo de pecado, vigia os teus olhos.
precisamos também renovar a nossa mente para conhecer esta vontade, né? Com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2, que nós vimos hoje. Paulo, em Efésios 5,17, ele nos exorta da seguinte maneira: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Se você não está procurando compreender qual a vontade do Senhor, você é uma pessoa insensata, você não tem sensatez. Não seja insensato, procure compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5:8. Devemos viver como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Vamos de novo, Efésios 5:8, estamos falando de clamar pela vontade de Deus, de andar conforme esta vontade. Devemos viver como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. A vontade do Senhor, ela é expressa em seus mandamentos. Ele deseja ser amado e que amemos uns aos outros. Maior mandamento, ele quer ser amado. No Evangelho de João, Jesus repete muitas vezes esse mandamento. E quando ele dava as últimas instruções a seus discípulos, ele reforçou por 3 vezes. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. É da vontade do Senhor que seus filhos caminhem em unidade de espírito. A oração de João 17. Acabei ontem, João 17, coisa linda. Acabei o livro de João ontem, ok? Bom, a próxima frase agora da oração vem: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E nós vamos, então, não teve jeito de terminar hoje a oração. Vamos seguindo mais adiante um pouquinho, mas nós vamos conseguir terminar. Essa oração, né, do Pai Nosso é um dos capítulos do meu livro Intercessão, o peso na balança do universo. Este livro está disponível para ser lido na internet, ok? Como e-book, né? Livro eletrônico, está na Amazon, está na livraria Saraiva. Você paga, assim, uma taxa pequena e você tem o livro para você ler e reler quantas vezes você quiser, ok? E se você quiser muito, este livro da intercessão, eu não publiquei impresso, ok? Mas você pode ter uma cópia, né? Eu te empresto, você faz uma cópia de Xerox para você ter este material na sua mão. Algo do coração de Deus, né? Muito importante, porque foi escrito, né, sob a inspiração do Espírito de Deus, né? Foi Ele quem me deu essas coisas. Não há nada, né, que o homem tenha de valor que não tenha sido dado por Deus, ou então não tem valor, né? E por isso tem valor este livro, porque é algo, né, que o Senhor foi me ensinando e que eu, né, escrevi e passo para vocês. Intercessão, o peso na balança do universo. Depois que nós terminarmos esse capítulo, nós vamos compartilhando ainda sobre outras coisas. Queridos, o nosso tempo, ele está já, né, no finzinho. Eu espero segunda-feira a gente estar aqui novamente e que você medite nessas coisas que eu falei, que não entre por um ouvido e saia por outro. Nós falamos sobre tantas coisas importantes aqui hoje, sobre o seu chamado, né? Sobre o que é a vontade de Deus. Quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Nós precisamos não somente pedir que a vontade de Deus seja feita, nós precisamos conhecer esta vontade de Deus. Precisamos colaborar para que esta vontade, Ele nos deu a chave de ligar aqui na terra, né? De ligar o céu na terra. Mas nós só podemos usar esta chave se nós soubermos como usá-la,
ok? Então, vamos crescer no conhecimento da vontade do Senhor. Vamos buscar qual o propósito de Deus com a minha vida, com a tua vida, para que a gente não desperdice esse tempo que Deus tem nos dado de nos preparar para a nossa vida eterna. Amém? Olha, um grande abraço para a Flávia, que eu sei que está me ouvindo também. Visite o site da Flávia lá no Instagram e Facebook, Flávia Oliver Store, ok? A Flávia Oliver Store. Você vai encontrar ali roupa para os seus filhos, roupa para você, né? Para essas festas de fim de ano, para todas essas reuniões que você tem pela frente. Abençoa, irmã. Entra lá, não é? E você tem mesmo que se vestir, tem mesmo que comprar uma roupa. Então, está aí uma ótima opção para você. Da mesma forma, contrate o seu, né, o coffee break lá com a irmã Juliana da Padaria Coelho. Aproveite, né, para celebrar as festas. Vá lá no Camelot, restaurante Camelot, ok? Fica ali no aeroporto. É um restaurante temático, é algo que você não tem aí na cidade, você vai se surpreender. Marque um encontro com seus amigos lá, ok? Tá bom? Gente, vamos então nos despedindo. Bom dia, Beto. Beto está dando bom dia. Obrigada, querido. E vamos em frente, não é? Vamos aí viver esse último mês com excelência, buscando o Senhor, para que possamos começar 2019 debaixo da bênção de Deus, avivados, cheios do Espírito Santo. Fiquem na graça de Deus. Bom dia, pessoal.